Para proclamar a palavra nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quem trouxe Bíblia? Livro do profeta Daniel. Glória a Deus. Seu Deus, em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia de mim. Tenha compaixão de mim, Senhor. Tenha piedade de mim. Porque mais uma vez eu estou aqui atrás desse púlpito, ousando pregar a Tua palavra. Tenha misericórdia, Pai, me ajude. Me ajude, Deus, me esvazie de toda a minha sabedoria, me esvazie de todo o meu conhecimento, me esvazie de tudo que é meu, me preencha de tudo o que é Teu, Jesus. Tua sabedoria, Teu conhecimento, Tua graça. Ajuda-me a proclamar essa palavra. Primeiramente, para que eu ouça, porque como eu preciso, meu Deus, ouvir a Tua palavra. Mas que todos que aqui estão, aquiete agora a alma, aquiete agora os pensamentos, para ouvir a Tua palavra, Deus. Usa-me, usa-me, Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3, do versículo 13 em diante. Uma necessária introdução, meus irmãos. Esse texto que eu irei ler fala a respeito de Mesaque, Sadraque e Abednego, na ocasião onde a fé deles foram provadas, a fé daqueles homens foram colocada à prova. Surgiu ali uma atitude egocêntrica, megalomaníaca do Nabucodonosor. Ele fez uma estátua gigantesca e decretou a todos aqueles que estavam debaixo ali do seu regime, eram um rei cruel, e ele decretou que era para todos se prostrarem diante daquela imagem e adorar aquela imagem como se fosse um Deus. Na verdade, os reis da antiguidade se consideravam deuses. Eles se consideravam seres superiores. E a punição para quem não se prostrasse, para quem não se dobrasse de joelhos, seria morte. Seria morte. E quando todos os instrumentos musicais tocou para o povo despertar e se prostrar de joelhos e começar a adorar aquela imagem, todo mundo se prostrou, menos aqueles 3 homens. Cativos, escravos, eram jovens na verdade, foram tirados de Israel, de Jerusalém à força. E, se alguém nunca teve essa dúvida, pastor, onde estava Daniel? Será que Daniel se prostrou? Porque Daniel também era amigo deles 3. Será que Daniel se prostrou? Não, meus irmãos, pode ter certeza que Daniel não se prostrou. A essa altura, ele já era um funcionário de Nabucodonosor. A essa altura, ele já era uma pessoa importante naquele reino, e certamente ele não estava nesse lugar, ele estava em ofício, ele estava em missão, ele estava sendo representante de Nabucodonosor em alguma parte daquele império. Porque se ele estivesse ali, acredite, ele também não iria se prostrar. Mas esses 3 permaneceram em pé com os braços cruzados, enquanto todos ao redor se prostraram diante daquela imagem. E de onde o rei estava, ele não percebeu. De onde o rei estava, ele não percebeu que aqueles 3 homens ficaram em pé. Mas fofoqueiros foram até o rei. O rei, o Senhor não deu uma ordem que era para todo mundo se prostrar diante da estátua que o Senhor fez e adorasse essa estátua? Sim, esse foi o meu decreto. Pois fique sabendo que existem 3 hebreus que não fizeram isso.
a saber, Sadraque, Mesaque e Abednego. E é a partir daqui que eu vou começar a ler. Daniel capítulo 3, do versículo 13 em diante. Ao saber disso, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que o costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas, e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigiu urgência, e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Aqui, meus irmãos, o milagre já aconteceu. Os soldados que levaram aqueles 3 homens, quando se aproximaram ali da boca do forno, eles já foram mortos porque a fornalha estava terrível. Mas os 3 permaneceram vivos. Ali já era o bastante para Nabucodonosor temer a Deus. Mas quem tem coração duro, tarda em de fato temer o Senhor. E os versículos continuam dizendo: E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: Não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: É verdade, ó rei. Mas o rei disse: Eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos e os governadores e conselheiros do rei, ou seja, aqueles fofoqueiros que denunciaram esses 3 servos de Deus, chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança, e eles não estavam nem com cheiro de fumaça. Amém? Que Deus tremendo, meus irmãos, que Deus poderoso, que Deus glorioso. Essa leitura por si só já é uma pregação. Na verdade, a Bíblia, meus irmãos, por si só já é uma pregação. O desejo do coração de Deus, meus irmãos, sabe qual é? É que não seja necessário um pastor aqui pregando.
O desejo do coração de Deus é que cada crente tenha sensibilidade com o Espírito Santo para ler a Bíblia e receber. Mas há muito tempo existe essa dificuldade, é claro. Na verdade, não é nem dificuldade, é escolha. Porque ali na travessia do deserto, Deus disse a Moisés: Moisés, peça para o povo se consagrar, se purificar, porque amanhã todo esse povo vai subir ao monte. Eu vou me revelar a esse povo. Ou seja, foi um convite para todo o povo ver Deus face a face e ouvir a voz de Deus face a face. Mas no dia seguinte aconteceu o quê? O povo em uma só voz disse: Moisés, fale tu com Deus e não nós. Que Deus fale com você, com a gente não. A partir dali, meus irmãos, é necessário profeta. A partir dali é necessário pregador, porque ali o povo rejeitou ouvir a voz de Deus face a face. E ainda hoje nós fazemos isso. Ainda hoje, mesmo que nos mínimos detalhes, nós não queremos ouvir a voz de Deus face a face, porque nós sabemos que quando Deus fala, troveja. E quando troveja, a nossa alma treme. E quando a nossa alma treme, estruturas são derrubadas aqui no nosso ser. Por isso ainda a necessidade de um pastor, de profeta, para explicar. Mas repito, o desejo do coração de Deus é que cada um de vocês leia e seja ministrado pelo Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu não sei ler. A Bíblia em áudio está no celular. É só usar o celular para a glória de Deus, não para a glória do diabo. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Então, o aparelho que é usado para a glória do diabo é o tal do celular. Meus irmãos, tem um salmo na Bíblia que diz assim: que todos os nossos bens têm que honrar ao Senhor. Aleluia. Esse versículo desse salmo é muito usado a respeito de dízimo e oferta. Mas bem, meus irmãos, é tudo aquilo que é nosso. Bem é tudo aquilo que nos pertence. Você tem uma televisão na sua casa, é o seu bem. Você está honrando a Deus com sua televisão? Você tem um celular, é um bem, uma propriedade sua. Você está honrando a Deus no seu celular? Deus está me levando por esse caminho, a igreja dele. A igreja dele, ele fala o que ele quiser. Aleluia, Deus. Perceba que eu estou saindo um pouquinho do que eu li. Não é um defeito meu, não é uma carência minha. É o Espírito Santo nos levando para esse lado. Que a nossa televisão, que o nosso celular, que os nossos bens de fato honrem ao Senhor. Caso contrário, o seu dízimo e a sua oferta, o seu bem financeiro, não vai valer nada dentro desse gasofilácio. Honrar a Deus com todos os nossos bens. Mas com a permissão de Deus, voltando aqui à palavra, preste atenção, meus irmãos. Esse relato que eu li, esse relato que a igreja escutou, é a prova explícita de que quando você decide viver uma vida na presença de Deus, o inimigo se levanta com fúria e com ira. Porque é o que está escrito. Está escrito que Nabucodonosor ficou irado e furioso com a fidelidade, com a decisão daqueles homens, na verdade eram 3, de permanecerem fiéis ao Senhor. Nabucodonosor ficou irado e furioso, e Nabucodonosor, meus irmãos, é uma simbologia de Satanás. Nabucodonosor é uma simbologia do diabo. E Nabucodonosor / Satanás ficou irado ao saber que aqueles 3 não se prostraram diante daquela imagem abominável e não se desviaram do seu Deus. Meus irmãos, eu sempre sinto, sabe, meu espírito, a necessidade de expor isso a vocês. Não somente a vocês que já têm uma caminhada longa no Evangelho, passando os olhos aqui rapidamente, talvez nesta noite, aquele que se enquadra como novo convertido seja o Neto, o Giovano pôde vir hoje, a Rainha, o Charles também não, o Aguinaldo também não, são novos convertidos. Mas eu sinto a necessidade não somente para os velhos, vamos assim dizer, de caminhada, mas para os novos também, principalmente para os novos. Eu sinto a necessidade de jogar isso na cara de vocês com muito amor. Vocês decidiram andar com Deus? Prepare os lombos para as porradas. Vocês decidiram andar com Deus? Prepare o coração para os ataques do inimigo. Prepare a alma, prepare o espírito, prepare todo o seu ser
Porque uma ira e uma fúria muito grande vai se levantar contra a sua vida. E é uma realidade. Isso é evangelho, meus irmãos. Eu não estou aqui pregando nada contrário ao evangelho. O evangelho é isso. O evangelho é luta. O evangelho é perseguição. O evangelho é sofrimento. O evangelho é pessoas te caluniando. Ah, pastor, sendo assim eu não quero ser crente não. Azar o seu. Quem vai para o inferno é você. E triste é a pessoa que faz aliança com Cristo acreditando no contrário. Ah, eu vou aceitar Jesus porque a minha vida vai ser mil maravilhas. Não vai faltar dinheiro na minha conta, não vai faltar saúde no meu corpo. E o triste é que tem igreja que prega isso. O triste é que tem pastor que prega isso. Mas não é bíblico, meus irmãos. A vida com Deus é uma vida sempre ao alcance dos olhos do diabo. Eu estou falando ao alcance dos olhos e não ao alcance das mãos. Satanás pode até te enxergar, Satanás pode até te ver. O problema é ele conseguir cravar a mão no seu ser. Que Satanás te enxergue, que Satanás com os olhos apodrecidos dele consiga te ver, mas que ele te enxergue, que ele te veja na presença de Deus. Aleluia. Que ele te enxergue, que ele te veja na presença do Senhor e não se prostrando diante das bandejas que Ele tem oferecido. Vida de crente, meus irmãos, não é fácil. São lutas constantes por dentro e por fora. Luta contra o pecado, luta contra o diabo. E preste atenção na ordem que eu estou aqui citando. A nossa primeira luta, meus irmãos, nunca é primeiro contra o diabo. A nossa primeira luta sempre é contra o pecado. Eu já preguei isso aqui. O pecado são as armas que Satanás usa para nos atacar. Então a nossa primeira luta é contra o pecado que nos persegue. E cada um de nós aqui, meus irmãos, tem ou um, ou dois, ou inúmeros pecados que nos perseguem. Sabe aqueles cachorros de rua, conhecidos como caramelo, que gostam de correr atrás de moto? Pecado é daquele jeito. Ou bichinho enjoado. E de vez em quando não consegue morder o tornozelo. De vez em quando a gente vacila e esse cachorro sedento chamado pecado consegue nos alcançar. Por isso a nossa luta é contra o pecado, depois contra o diabo. E também, meus irmãos, nós temos luta contra os ímpios, porque sim, meus irmãos, o Evangelho também não suaviza, a palavra de Deus não nos engana. Existem pessoas más nesse mundo. Existem homens, existem mulheres que são maus, são ímpios, que vai te perseguir, que vai te caluniar, que vai inventar mentira a teu respeito, que não vai ficar feliz ao te ver feliz. Infelizmente existe, é uma realidade. Não tem como a gente ignorar isso. E não é nem demônio na vida dessa pessoa, é a pessoa mesmo. Não é nem um espírito maligno usando aquela pessoa para te perturbar, é a pessoa que quer te perturbar de fato. Existem essas pessoas. E ainda bem que existem essas pessoas. Porque é justamente diante dessas pessoas que a gente prova que nós somos servos de Deus. Aleluia. Ela nos odeia, nós amamos. Ela abre a boca para nos caluniar, nós abrimos a boca para dizer: Deus abençoe aquela vida. Derrame da tua bondade sobre a vida dela. Louvado seja Deus pelas pessoas que não gostam de nós. Louvado seja Deus, porque é uma faculdade, é um vestibular de Deus para exercermos o Evangelho. Mas a nossa luta, meus irmãos, é constante. Andar piedosamente na presença de Deus significa que você vai enfrentar guerra, significa que você vai enfrentar luta e dificuldade. E, meus irmãos, não pense que Deus poupa. Não pense que Deus poupa uma só pessoa. Deus não tem queridinho não, meus irmãos. Ah, o pastor Nino é queridinho de Deus porque ele é pastor. Não, Nanina, não. Deus não tem queridinhos no reino dele. Deus não faz acepção de pessoas no que diz respeito ao amor e à misericórdia dele. Deus faz acepção de pessoas para usar. Quer ser usado por Deus, seja diferente. Ore mais do que todo mundo, se consagre mais do que todo mundo, jejue mais do que todo mundo, busque a Deus acima de todas as coisas, aí Deus vai te usar. Para usar, Deus faz acepção de pessoas. Agora, para amar, para ter misericórdia, Deus não faz acepção de pessoas. Como também a respeito das lutas. Todos nós
Seja pastor, seja porteiro da igreja, seja qual for o seu cargo ministerial, seja qual for o grande profeta que você seja, aleluia, glória a Deus. Revela até o número do sapato. Você vai passar por luta, Deus não vai te poupar. Meus irmãos, um dos homens que foi mais usados por Deus foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um dos homens mais usados por Deus, meus irmãos. E pense uma vida de sofrimento que aquele homem teve. Pense uma vida de dor. Pense uma vida de angústia. Pense uma vida derramando sangue. Aquele homem derramou sangue, servindo a Deus, amando o próximo, alcançando vidas para Jesus Cristo. Aquele homem sofreu. 2 Coríntios, capítulo 11. Quem está com a sua Bíblia e tiver facilidade de passear pela Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24, 25, 26 e 27. Preste atenção no que o apóstolo Paulo disse a respeito desse tema. 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 24 até o versículo 27. Enquanto vocês procuram, eu estarei lendo. Olha só o que o apóstolo Paulo disse, meus irmãos. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Paulo está falando que durante a caminhada dele, durante o ministério dele, ele levou 5 vezes 39 chicotadas. Pega o número 39 e multiplica por 5, para você ver quantas chicotadas vai dar. 5 vezes o apóstolo. Temos um professor aqui, dá quanto? Eu anotei aqui na minha vida. Ah, tá. 199 chicotadas o apóstolo Paulo levou. E ele continua dizendo: 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar, 1 noite e 1 dia inteiro boiando, Léo. Um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, boiando em alto mar após um naufrágio. Estava de férias? Estava não, pastor. Ele estava indo pregar o evangelho. Aconteceu essa tragédia. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Ah, meus irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes com fome e com sede. Dá para acreditar que é o apóstolo Paulo que está falando isso, um homem que praticamente criou as doutrinas, criou não, recebeu de Deus as doutrinas da igreja? Dá para acreditar que foi um homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento, que passou por essa aflição? Sim, meus irmãos, foi o apóstolo Paulo. E lá no livro de Filipenses capítulo 4, mais uma vez o apóstolo Paulo diz, presta atenção, Filipenses capítulo 4, versículo 12. Sei o que é passar necessidade. Quem sabe o que é passar necessidade? Eu tenho certeza que todos, o apóstolo Paulo também soube. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade, meus irmãos. O apóstolo Paulo está dizendo: eu sofri, eu apanhei, eu levei pedrada, eu fui açoitado, eu fui preso, eu quase morri inúmeras vezes, eu passei fome. Mas no versículo seguinte, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Por falta de sabedoria espiritual, que tem de gente pegando esse versículo para aplicar. Eu posso ter R$1.000 porque Deus me fortalece. Eu posso ter uma mansão porque Deus me fortalece. Ou cabeça dura, é justamente o contrário. Deus está falando que você pode passar fome porque Ele te fortalece. Deus está falando que você pode passar tribulação porque Ele te fortalece. Não é a respeito do tanto que você pode ter, é a respeito do que você não tem, e Ele te fortalece ali naquela carência. Aleluia. E eu estou falando do apóstolo Paulo, meus irmãos. Eu vou usar esse termo, grande apóstolo Paulo. Não estou exaltando um homem, mas estou exaltando a fidelidade, a vida com Deus que ele teve.
O grande apóstolo Paulo sofreu tudo isso. E nós queremos ser os playboyzinhos de Jesus. Nós queremos ser as mulheres, as patricinhas de Jesus. No primeiro sofrimento, Deus não me ama. Na primeira angústia, eu vou trocar de igreja como se estivesse trocando de roupa. Sem entender o Evangelho. Meus irmãos, se nós não entendermos o Evangelho, nós não iremos suportar a fúria e a ira do diabo. Se nós não compreendermos que o Evangelho é a respeito de um homem que suportou dores na cruz, a gente não vai suportar. O Evangelho, meus irmãos, é Jesus gemendo de dor na cruz. O Evangelho é o sangue de Jesus escorrendo pelaquela cruz. O Evangelho é Jesus sentindo sede, sentindo fome ali naquela cruz. O Evangelho é Jesus abandonado naquela cruz. O Evangelho é sobre sofrimento, mas também é sobre um galardão para todos aqueles que resistem em fé, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da angústia, mesmo diante da tribulação. Deus não vai te poupar. Saia daqui nesta noite com essa batata quente na mão. Deus não vai te poupar, Deus não vai me poupar. Porém, meus irmãos, o Deus que não nos poupa da tribulação e da luta, Ele se revela um Deus presente na tribulação e na luta. Como isso é maravilhoso, meus irmãos. Como isso é tremendo. Ele não nos poupa da luta, Ele não nos poupa da tribulação, mas na luta e na tribulação Ele estará conosco. Isaías capítulo 43, vamos lá? Vamos passear pela Bíblia. Isaías capítulo 43 traz a confirmação do que eu acabei de falar. O Deus que não nos poupa das lutas, Ele se revela um Deus presente na luta. Isaías 43, do versículo 2 em diante. Quando você passar pelas águas, olha o que Deus diz: eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando você passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não arderão em ti. Porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Tem gente aqui para dar glória a Deus? Ele está conosco. Você vai passar pelo fogo, você vai passar pelas águas, você vai passar pelos rios. Você vai passar. Você não vai ficar. Você vai passar porque o seu Deus está contigo. O seu Deus está contigo. Esse é o nosso Deus. Ele não vai nos poupar do fogo. Ele não vai nos poupar das correntezas da vida deste mundo. Ele não vai nos poupar das águas turbulentas. Mas em meio a tudo isso, Ele vai se revelar. Ele vai se revelar. Eu estou contigo, não temas. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu, tu és minha. Estevão experimentou isso, meus irmãos. Estevão foi o primeiro mártir. Atos capítulo 7, Estevão pregando o Evangelho. Estevão pregando a palavra de Deus. Satanás se levantou com fúria, Satanás se levantou com ira. Ele foi preso. Ele foi levado para diante de um julgamento injusto. Ele foi condenado a ser morto a pedradas. Mas ele teve um escape. Ele teve uma chance de escapar. Deram a ele a oportunidade para abrir a boca e renunciar tudo aquilo que ele havia proclamado. Mas ele olhou para o céu e viu Deus assentado em um alto e sublime trono e à direita de Deus, Jesus Cristo. E ao invés de abrir a boca para dizer: perdão, meus irmãos, eu retiro tudo que eu falei, ele abriu a boca para dizer: eu estou vendo os céus abertos e o meu Senhor, o meu Deus, assentado em um alto e sublime trono, e Jesus Cristo, meu Salvador, à sua direita. Ali aquela multidão se enfureceu. Arrastaram aquele homem pelas ruas,
colocaram do lado de fora da cidade e começaram a tirar pedras e só pararam quando constataram que ele estava morto. Mas Estevão viu a presença de Deus com ele. Estevão viu a glória de Deus com ele. Deus não poupou Estevão daquela prisão e daquela condenação. Meus irmãos, mas a visão gloriosa, poucos foram os homens na Bíblia que tiveram essa visão gloriosa como Estevão teve. Isaías viu, Ezequiel viu, João na ilha de Patmos viu, o apóstolo Paulo certamente viu, arrebatado até o terceiro céu, mas Estevão também viu. Valeu a pena ser apedrejado, valeu a pena ser fiel, ouvir a glória de Deus, e ele foi para a glória de Deus. Ele não foi poupado, mas a presença de Deus ali estava com ele. Mas entenda, meus irmãos, que eu não estou falando, das tribulações por consequência do pecado. Deus vai te perdoar, Deus vai me perdoar, mas eu, você, nós, mesmo perdoados por Deus, nós sofreremos as consequências dos nossos pecados. Muitas foram as vezes que eu apanhei da minha mãe depois de ter pedido perdão a ela.